Oi, gente, boa tarde. Vamos agora começar o nosso encontro. Hoje é um encontro especial, porque a gente está completando um ano nesse projeto, eu e a Amanda. Desde novembro de 2021, a gente já falou vários temas aqui, e a gente queria agradecer aqueles que estão sempre e aqueles novos que vão chegando, né? A gente espera que a gente consiga levar informações de boa qualidade, sem fake news, né? Sem contaminação, para que a informação só ajuda a enfrentar tanto as famílias quanto o paciente essa onda de doença, né? E hoje a gente tem a doutora Heloísa Ayub. A doutora Heloísa é uma amiga querida, vocês vão ver como ela é maravilhosa. Ela vai falar para a gente sobre a importância das vacinas no paciente oncológico e também aproveitar para tirar dúvidas de vacinas de maneira geral. Depois a gente vai abrir para perguntas e é importante que todos participem. A doutora Amanda está um pouco rouca. Boa noite, gente. Obrigada, doutora Heloísa, pela presença hoje. Pode compartilhar, Lúcia. Então, acima de tudo, eu queria inicialmente agradecer o convite, e agora, sabendo que é uma comemoração de um ano, eu me senti mais do que especial, né? Então, antes da gente iniciar, discutir vacina com vocês, hoje parece que a gente vive um paradoxo em relação a vacinas, né? É um tema tão importante, nunca se falou tanto de vacinas, mas nunca se vacinou tão pouco. Então, eu acho que é excelente e é uma oportunidade excelente da gente tirar dúvidas sobre vacina, mais uma oportunidade, e realmente o que a Aline falou, sem fake news. Então, muito obrigada, Aline e Amanda, por essa oportunidade que eu acho assim, extremamente importante. Então, vamos começar a discutir uma coisa assim, óbvia. Por que eu vacino? Então, eu gosto de começar falando de vacinas, justamente lembrando algumas situações que a gente já viveu no mundo. Então, vamos lembrar algumas doenças. Varíola. Varíola foi um flagelo no passado. Com o evento da vacina, a gente conseguiu uma erradicação mundial. Hoje, o vírus da vacina, ele só existe em laboratórios de alta complexidade, então alta segurança, e ele até já foi considerado uma possibilidade de arma biológica, mas e já se discutiu muito a destruição do vírus, mas ainda não foi destruído nesses laboratórios, justamente porque pela possibilidade de vacinação ainda, né, num evento qualquer. Mas a vacina está erradicada no mundo, ninguém mais viu varíola no mundo. Poliomielite, graças a Deus, o Brasil a gente conseguiu erradicar, e agora a gente volta a ouvir falar de poliomielite. Por quê? Simplesmente porque a gente também está com uma cobertura nesses últimos anos, cobertura vacinal medíocre perto do que nós tínhamos. Nós chegávamos a ter 95%, 97% de cobertura vacinal das crianças. Hoje, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente está atingindo 67%. Então, absurdo. E daí a gente começa a pensar na reemergência dessa doença, o que é uma loucura. A gente não quer viver isso. Recentemente, a gente viu um caso suspeito no norte do Brasil, mas não se confirmou, e era uma suspeita até de uma polio pelo vírus vacinal, mas não se confirmou até agora. Outra doença é o sarampo. O sarampo, ele, no passado, ele matava muito criança. Todo mundo fala doencinha de criança, não. O sarampo, ele era envolvido com muitas complicações. Então, principalmente a pneumonia. Quando ele dava em bebês, ele era quase sempre fatal. Com o evento da vacina, isso praticamente não existe mais, apesar de nós termos visto um pouquinho antes da pandemia do coronavírus, se vocês se lembram, ou para quem for daqui de São Paulo, nós vivemos um surto de sarampo em adulto jovem, e isso
definitivamente por falha vacinal, falha de reforço na vacina. Outra situação que eu gosto de lembrar é a hepatite B. A hepatite B, hoje, a gente já não vê mais em adulto jovem. As hepatites B que a gente vê são em pessoas mais idosas, acima de 45 anos, né? Por quê? Porque hoje a gente tem uma transmissão, hoje a gente tem uma vacinação em massa dos bebês, então nas primeiras horas de nascimento, apesar de a partir de 6 horas de nascimento, a gente já tem vacinação de hepatite B. E a gente também tem um controle muito rígido do momento do pré-natal. Por quê? Porque eu preciso identificar uma mãe portadora de hepatite B. Porque o meu problema, grande problema na hepatite B, é essa transmissão materno-fetal. E quando ela acontecia, em mais ou menos 70% das crianças, até 15 anos, elas já evoluíam com uma cirrose grave e com indicação de transplante hepático. Graças a Deus, hoje a gente não vê mais isso, graças a Deus, graças à vacina, graças a Deus que permitiu que a gente fizesse, construísse esse universo de vacinas. Outra coisa, outra entidade que é pouco conhecida do público leigo, mas que para nós médicos era terrível, quando a gente via uma criança com uma meningite por essa bactéria, Hemófilos influenza. Essa bactéria, ela gosta muito de criancinhas e velhinhos, né? Ela adora isso. Pacientes que não têm baço também ela gosta. Mas nas crianças ela causava uma doença assim, gravíssima, e uma meningite. Quando a gente fazia o diagnóstico, a gente sabia certamente essa criança ia evoluir com surdez ou retardo mental. Então, isso com a vacina a gente já não vê mais. Então, por que vacinar? Nossa, a gente tem uma lista de doenças e lista de situações que hoje a gente consegue evitar. Falar do Covid, obviamente, que apesar de a gente ter tido um retardo na nossa vacinação, a gente conseguiu vacinar, pelo menos na primeira etapa da vacina, muita gente, a gente teve uma adesão muito grande, porém agora a gente está vendo que essa adesão à quarta dose de vacina foi horrível, 37% da população só que se vacinou. E estamos aí numa emergência novamente de Covid, mais leve, menos hospitalizações, menos casos graves, mas com certeza nós temos visto muitos casos. Vamos falar um pouquinho sobre imunidade. Todo mundo fala o que é, minha imunidade está baixa, minha imunidade está alta, eu tenho uma imunidade ruim, eu tenho uma imunidade boa. O que é exatamente isso? Para a gente entender como funcionam as vacinas, eu realmente preciso também entender o que é essa minha imunidade. Então, a imunidade, na verdade, é uma capacidade do nosso organismo de reconhecer essas substâncias estranhas e se defender contra elas. Porém, eu tenho duas formas, né, de imunidade. Eu tenho a inata, que já vem com a gente. Então, a gente nasce com alguma capacidade de reconhecer esses antígenos. Senão, óbvio, se a gente nascesse sem nada de imunidade, a gente entraria, todo mundo não ia sobreviver a primeira hora de vida, porque já no canal de parto, a gente recebe uma capa de bactérias da nossa mãe, né? Ou mesmo no berçário, se for cesárea, mas eu vou para o berçário, eu vou ter o primeiro banho, aquela água que a criança vai receber é uma água limpa, mas não é uma água estéril. Enfim, neste momento eu já estou tendo contato com antígenos, eu já estou tendo contato com substâncias estranhas e o meu organismo já começa a se defender, porque ele já possui essa imunidade inata. E a nossa imunidade adaptativa, que é a mais conhecida de todos, é aquela que a gente vai desenvolvendo na vida, é aquela que vai se desenvolvendo ao longo da vida, como? Através de vacinas, através de contato com doenças. Então, a gente classifica entre imunidade ativa e passiva. Eu já vou explicar mais ou menos para vocês o que é essa imunidade
ativa e passiva. Então, a adaptativa, ela é um pouco mais especializada, ela é um pouco mais lenta, e ela vai se desenvolver, então, natural ou artificial. A ativa, natural ou artificial, ativa, natural, quando eu tenho doença. Então, isso vai ser, tenho contato com a doença, pronto, vou desenvolver a minha imunidade, isso foi ativo. Se ela é natural, desculpa, se ela é artificial, ela vai ser através das vacinas. Então, o modo de funcionamento da vacina é estimulando essa nossa imunidade adaptativa de uma maneira artificial. A passiva é de uma outra maneira. Então, é quando eu recebo imunoglobulinas, eu recebo anticorpos já prontos. Então, um exemplo muito legal dessa passiva natural é o aleitamento materno. Então, principalmente aquele primeiro leite, aquele colostro, já vem carregado de anticorpos que a nossa mãe nos transfere, que nos ajuda ali nesses primeiros meses de vida. E de outra maneira, que ela pode ser também artificial, por exemplo, através de um soro antitetânico, um soro antirrábico, então, após uma mordida de cachorro na mão, um cachorro desconhecido, muitas vezes a gente tem que dar o anticorpo pronto para que o organismo se defenda, possa se defender. Tá? Então, só lembrando, eu vou ter uma imunidade através das vacinas, que ela é ativa e artificial, mas não menos boa do que através das doenças. Vamos falar um pouquinho, então, antes de eu entrar mesmo na proposta de vacinas, vamos falar um pouco de efeitos colaterais. Vacina dá efeito colateral? Eu quis falar uma coisa bem geral de efeito colateral de vacinas, para a gente ficar na cabeça. Algumas dão um pouco mais de uma determinada coisa, dão um pouco mais outra, mas, de uma maneira geral, o que eu posso ter com efeito colateral de vacina? Sensibilidade, dor, sensação de calor, vermelhidão, coceira, inchaço, hematoma, onde foi feita a injeção. Então, muitas vezes as pessoas falam, nossa, me aplicaram a injeção errada, essa vacina estava contaminada. Não, não é. Isso é uma coisa que a gente já é previsto, é uma reação local da vacina, muitas vezes é reação aos próprios conservantes da vacina, mas isso é previsto e não é uma reação que a gente considera como grave. Sensação de indisposição, de uma forma geral, cansaço, fadiga, calafrio, sensação de febre, dor de cabeça, enjoo, dor nas articulações ou dor muscular. Esses são sintomas gerais, tem vacinas que dão um pouco mais isso, tem vacinas que dão um pouco menos. Esses são os mais comuns. Outros que a gente considera como efeitos colaterais de vacina. Então, cicatriz local, por exemplo, a BCG, que é uma vacina, que é aquela que deixa a marquinha no braço da criança, não deixa de ser um efeito colateral, né? Porque ela deixa uma marca, uma cicatrização local. A transformação do vírus vacinal em doença, isso é uma coisa absolutamente indesejável, mas isso pode acontecer, eventualmente pode acontecer. E é bem descrito com a polio oral. Por isso que, antes da pandemia, já existia uma grande discussão no Brasil, já que a gente estava com a polio erradicada, de só usarmos a vacina contra a poliomielite injetável, que era para evitar essa possibilidade com a polio oral, porque a polio oral eu tenho vírus vivo atenuado, né? Outro efeito colateral, que não deixa de ser um efeito colateral, é a transformação em doença de vacina de vírus vivo, principalmente imunossuprimidos. E daí eu vou falar mais para frente para vocês quais a gente não deve usar nos pacientes imunossuprimidos e quais a gente pode usar com tranquilidade. Tá? Linfonodos aumentados, alergia é possível e quadros neurológicos são raros, mas tem descrição principalmente de uma síndrome que a gente chama de Guillain-Barré. Isso pode acontecer e tem descrito, mas são bastante
vários. Aqui eu estou mostrando para vocês um calendário, obviamente eu não vou discutir um calendário vacinal de uma criança com vocês, mas é só para a gente fazer algumas considerações disso, tá? Então, puxa, a gente tem vacina, poxa, por que eu não dar uma dose só? Poxa, eu tenho que tomar um monte de doses, toda hora eu tenho reforço. Sim, nosso sistema imunológico muitas vezes tem que ir aprendendo a fabricar esses anticorpos. Daí ele esquece, eu tenho que dar outro estímulo, e essas repetições é que vão levar o meu sistema imunológico à sua melhor performance em relação a determinadas vacinas. Então, quando a gente pega aqui um calendário vacinal da criança até 18 meses, é uma loucura. A criança, os pais ficam doidos. Toda hora eles estão lá no posto de vacina, estão lá na clínica de vacina, porque está fazendo toda hora vacina nessas crianças. E é isso, não tem jeito. O bom disso é que, se vocês olharem aqui do lado, eu tenho a relação das vacinas que a gente tem disponível na rede pública, as vacinas que eu não tenho disponível na rede pública. É incrível, na verdade, a gente só tem 2 vacinas que não estão disponíveis na rede pública. Todas as outras, elas são gratuitas, por isso que eu quis mostrar esse calendário vacinal e falar onde as pessoas podem ir ou não, e mostrar que a gente não tem desculpa para não vacinar, porque a gente fala, não, nesses 2 anos a gente teve perda de poder aquisitivo, as pessoas ficaram mais pobres, elas não conseguem... Não, gente, a maioria das vacinas, 90% das vacinas, elas são gratuitas. E, mesmo assim, a gente teve uma queda absurda no índice de vacinação dessas crianças, né? Mas é só para a gente lembrar, tá? Algumas vacinas, elas têm que ser feitas anualmente, porque eu realmente perde a capacidade, ou você perde a capacidade de resposta à doença, então o seu nível de anticorpos baixa muito, ou tem algumas doenças que eu tenho mutações no vírus. Então, vocês estão vendo, todo mundo está acompanhando tudo o que acontece na virologia nesses últimos 2 anos, e a gente fala demais, né? Está ouvindo demais essa coisa de cepas diferentes, mudou, não sei o quê, e tem uma variante e tal. E vários vírus, por exemplo, o vírus da influenza acontece isso, ele muda, né? Então, todo ano, ou a maioria dos anos, nós temos que mudar a vacina também, e daí a vacinação passa a ser anual, tá? E daí eu tenho um problema. Vocês já perceberam que o nosso sistema imunológico é um sistema importante. As vacinas sozinhas, elas não fazem nada. Eu tenho que ter um estímulo desse sistema imunológico. Porém, quando eu tenho um sistema imunológico prejudicado ou por doença, ou por medicamentos imunossupressores, eu vou ter uma resposta a vacinas pior do que a gente gostaria de ter. Então, como é que a gente lida exatamente com isso? A primeira coisa que a gente sempre fala para os nossos colegas, na suspeita de uma doença, e na suspeita de uma doença que eu sei que vou caminhar para uma droga imunossupressora, já veja o calendário vacinal do seu paciente, já atualize, porque eu preciso de uma vacinação antes do uso dessas drogas imunossupressoras. Porque, pelo menos 15 dias, que é para eu ter um tempo da vacina fazer efeito. Quando eu uso drogas imunossupressoras, daí eu já não vou poder ter a vacinação. Às vezes a gente acaba vacinando por situações epidemiológicas que são obrigatórias eu vacinar, mas eu tenho que saber que a minha resposta vacinal não é boa. E na vigência de uma droga imunossupressora, como qualquer uma dessas, eu só vou poder vacinar com, por exemplo, vacinas de vírus vivo após 12 semanas da parada da azeitoprina, por exemplo. Ciclo de fosfamida, também 12 semanas. Então, por isso que a gente sempre reforça
a necessidade de eu olhar para esse calendário de vacinal do meu paciente, já prever essa possível imunossupressão e já lançar mão das vacinas possíveis e necessárias para ele, tá? Alguns outros imunossupressores que também a gente pede um intervalo de vacina, principalmente para as vacinas de vírus vivo, que eu não posso fazer na vigência de imunossupressão, né? Então, eu tenho que esperar, por exemplo, parei com o inibidor de JAK, tenho que esperar 2 semanas, mas isso, obviamente, o médico de vocês vai saber. As vacinas que são absolutamente contraindicadas para o paciente que está em imunossupressão clara. Então, com qualquer uma daquelas drogas, em qualquer tratamento, ou em determinadas doenças, tipo leucemia linfóide aguda, leucemia linfóide crônica, a gente evita de fazer essas vacinas, porque elas são de vírus vivo atenuado. Então, eu tenho polioral, eu não posso fazer, sarampo, eu não posso fazer, herpes zoster. A antiga, hoje a gente já tem uma vacina de herpes zoster classe A, que a gente consegue fazer nos nossos pacientes imunossuprimidos. Vacina da varicela, a gente não pode, varicela catapora, tá? Febre amarela, cachumba, sarampo, cachumba, rubéola, rotavírus. A febre amarela, em alguns momentos, na vigência de um surto de paciente imunossuprimido, vivendo dentro de uma área com surto de febre amarela, já se considerou muito a vacinação. Por quê? Eu sempre tenho que considerar também a situação epidemiológica local. Qual é o maior risco? Ele ter a doença febre amarela sendo imunossuprimido ou eu arriscar e fazer uma vacina? Então, às vezes, a gente fica num dilema grande disso, mas em alguns momentos, em São Paulo, pelo menos a gente teve um surto há uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos, que foi um surto importante e muitas vezes nós nos pegamos discutindo isso, vacino ou não vacino contra a febre amarela. Em alguns momentos vacinamos porque a região era com muito risco de doença. Vacinas super tranquilas da gente fazer no imunossuprimido, mesmo na vigência da imunossupressão. Posso fazer? Pode. O ideal é sempre que eu faça 15 dias antes. Mas, eventualmente, numa situação de risco alto, eu posso fazer? Posso fazer. Algumas delas eu tenho que só saber que posso ter que revacinar o meu paciente, porque a minha resposta à vacina é menor do que eu gostaria que fosse, ou menor do que na população em geral, né? Então, vacina da gripe, vacina Salk, que é a polio intramuscular, tá? Vacina de hepatite A, vacina de hepatite A e vacina de hepatite B, elas são das mais seguras que a gente tem em termos de efeitos colaterais. Praticamente não dão nada. Vacina contra meningite meningocócica tipo C, vacina contra meningite meningocócica, daí tem as letrinhas aqui, são todos os tipos de meningococo, A, C, W e Y. Vacina da meningite meningocócica contra o tipo B. No Brasil, a gente tem principalmente B e a C. A nós não temos no país, tá? A W a gente tem um pouco e um pouco da Y. A é a única que a gente não tem no país. A meningite meningocócica tipo A, ela dá mais, principalmente Europa, norte da África, tá? Pneumonia, pneumo 23, pneumo 10 ou 13. Puxa, mas qual que é a diferença? São tipos, são 23 sorotipos que a gente chama dessa bactéria que tem na vacina. Nossa, mas ela é melhor do que a 10 ou a 13? Não necessariamente. Ela tem mais sorotipos, mas ela, na verdade, tem sorotipos que não são tão importantes como causadores de doença, mas elas têm a sua aplicabilidade,
Sim, agora a gente tem a 13 valente, que é uma das que a gente mais usa, e logo estão lançando uma outra que é um pouco mais completa, daqui a pouco ela chega aí no mercado. Vacina contra o coronavírus, extremamente importante para todos, e ela é segura no imunossuprimido. Vacina contra a herpes zoster, e aqui é uma modalidade diferente daquela anterior, essa é uma vacina recombinante, que a gente pode fazer para todos os pacientes acima de 18 anos. Segura, herpes zoster é uma doença importante no imunossuprimido, porque você pode ter uma reativação do vírus da catapora, né? E ela incomoda demais, ela é doloroso, então é bem complicado. HPV também a gente pode fazer, e todas essas letrinhas aqui, elas são, na verdade, difteria, tétano, coqueluche, e aqui eu combino difteria, tétano, coqueluche com hepatite, com hemófilos, então todas essas vacinas, elas são seguras para eu usar no imunossuprimido. Em determinados momentos, se ele estiver na vigência da imunossupressão, eu tenho que saber, mais uma vez eu reforço, que a imunogenicidade dessas vacinas não vai ser tão boa quanto se eu aplicar antes da minha imunossupressão, tá? Então, sempre lembrar. Outra coisa que é extremamente importante a gente lembrar dos contactantes. Então, as pessoas que estão com imunossuprimido. Então, porque às vezes você está na mesma casa e alguém traz para você uma doença. Então, tem que lembrar de vacinar as famílias. E melhor, isso está disponível em todos os centros de referência de imunobiológicos especial. É gratuito também para os contactantes. Então, as vacinas não são gratuitas só para o paciente, mas para o contactante também. A gente só não tem nos CRIs, que são Centros de Referência de Imunobiológicos, a de herpes zoster, essa que é recombinante, hepatite A a gente não tem. As outras, a CW a gente não tem, mas as outras todas a gente tem e pode ser lançado à mão de fazer. Outra coisa no contactante que a gente tem que se preocupar é só porque, assim, às vezes você tem uma pessoa idosa que está num tratamento imunossupressor para um câncer e tem um neto que quer ver a avó, e a avó quer ver o neto, só que ele tomou a polio oral, e daí a gente pede para não ter esse contato, pelo menos por 15 dias após a vacinação da polio oral. Por quê? Porque a criança que toma a polio oral, ela tem a capacidade de expelir o vírus, e isso você pode acabar contaminando o doente, né? Então, a gente pede para que não, para quem tomou cuidado, ter cuidado com quem tomou polio oral, não pode ter esse contato com o paciente imunossuprimido, tá bom? Então, o que eu posso fazer? Enfim, esse é um calendário vacinal, todo mundo pode acessar, é super tranquilo, da Sociedade Brasileira de Imunização. É fonte confiável, esse é um calendário de 2022 para 2023. Lógico, eu não vou discutir cada vacina com vocês, mas para o adulto, algumas são bastante recomendadas. Vacina da gripe, vacina pneumocócica, a vacina do herpes zoster, as meningocócicas conjugadas tipo B, C, são importantes. E aqui, neste calendário, que vocês podem acessar, qualquer, né, Google, só puxar o calendário vacinal para pacientes com drogas imunossupressoras da SBIM, tá? Que é da imunização. Então, vocês vão ver que nos CRIs, que são os Centros de Referência de Imunização Especial, nós só não temos a do herpes zoster e da meningocócica B. Hepatite B a gente tem, HPV a gente também tem disponível. Sempre lembrar o que eu falei,
a polio inativada, que pode receber, então, se a gente está falando de crianças, a influenza, hemófilos influenza, sim, que também tem presente no CRI, e aqui tem também algumas indicações, e a tríplice bacteriana, então aqui a gente vai pensar naqueles reforços do tétano e tal, a gente também pode fazer com bastante tranquilidade, tá? Gente, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, e daí eu acho que a gente pode passar para a parte mais interessante, que é a discussão e as dúvidas que vocês têm aí sobre vacinas. Estou à disposição. Bom, gente, vamos fazer as perguntas aqui tá escrito aqui EIA, para fazer as perguntas, tá? A gente tem aqui um elogio. Obrigada. Anônimo, obrigada pelo parabéns. Elô, eu vou começar então te perguntando, tá bom? Os pacientes perguntam muito para a gente assim, se precisa mesmo tomar a 5ª dose da vacina de Covid. Os pacientes que estão em tratamento, né? Principalmente. Aí tem bastante pessoas na situação aqui, aí eu queria que você explicasse a importância disso. Né? Bom, a importância da vacinação do Covid até a 4ª dose, ela é bem desenhada, tá? Então, tem vários trabalhos que mostram a 1ª dose, o reforço, a 3ª dose e a 4ª dose, elas têm trabalhos mostrando. A 5ª dose foi liberada para pacientes imunossuprimidos, porém, por causa dessa resposta vacinal, que é uma resposta ruim, não é uma resposta com a população geral, porém, eu ficaria muito feliz se essa 5ª dose viesse com a vacina atualizada, tá? Seria bem mais, principalmente pela vigência dessas novas variantes. Eu ficaria bem mais sossegada. Mas até a 4ª dose, ela é absolutamente sem discussão. A 5ª dose, se eu pudesse, eu tomaria. Eu falo que eu já estou com o braço ali. Ai, não, tem vacina, eu tomo. Sou um pouco neurótica com essa coisa de vacina. Não tendo tanto efeito colateral, a gente não viu grandes problemas com vacina. Vimos alguns efeitos com trombose, vimos, mas perto do montante de pessoas que foi vacinada, é uma coisa mínima. Eu acho que é importante fazer a 5ª dose, mas com certeza eu ficaria bem mais feliz se a gente já tivesse essa vacina atualizada. E tem previsão dela chegar para a gente? A vacina atualizada, então, é a vacina que... É que eles já estão distribuindo nos Estados Unidos, Europa, que é a vacina que já contempla a Omicron, né? E algumas subvariantes da Omicron. A gente está aí esperando a avaliação da Anvisa, que já está desde setembro nessa avaliação. Me explica por que está tanta discussão, já que é uma vacina que já está sendo aplicada fora do Brasil, mas é sempre a burocracia. E daí, depois dela ser avaliada pela Anvisa, ainda precisa do processo de compra, né? Sim, Então, eu não dinheiro, vejo né? isso, exato, eu não vejo isso antes, eu não vejo isso antes de Lula, posse, etc, etc, tá? Eu não vejo isso antes de janeiro. Eu acho que não vai ter. Infelizmente, não vai ter. Amanda, quer fazer alguma pergunta? Eu ia perguntar mesmo dessa 5ª dose, e os pacientes oncológicos, eles são para todos, ou só os que estão, de fato, em quimioterapia? Não, é para todos, tá? Nos CRIs você consegue fazer para todos, tá? Inclusive para os acompanhantes também, para os contactantes familiares. Então, todos nos CRIs,
eles têm já todo um calendário previsto para o imunossuprimido, mas também para o paciente que tem câncer. Então, por exemplo, mesmo os pacientes câncer de mama, que ela está com uma terapia hormonal, ela consegue fazer as vacinas no CRI, porque a gente não considera essa paciente como uma imunossuprimida, né? Eu tenho um câncer que já foi resolvido, que está numa terapia hormonal. Essa paciente ela vai entrar no calendário vacinal normal, a resposta vacinal dela vai ser igual, mas ela é contemplada no CRI, ela consegue fazer as vacinas. Tá? Então, é um recurso que é um recurso bacana, né, que a gente pode usar, né? Não Só tem sabia duas que não tem, né? Não sabia da contemplação do acompanhante, né? Do acompanhante, sim. Só a gente fazer um relatório, assim. Só fazer um relatório, os contactantes de casa, você pode fazer o relatório, pode prescrever, ver as vacinas que são necessárias. Por exemplo, vacina pneumocócica, putz, é importante, né? Vacina da gripe, tudo bem, muita gente toma, mas ainda tem muita gente que não toma. Ah, eu fico gripada por causa da vacina. Não, você não fica gripada por causa da vacina. É que normalmente a gente acaba tomando a vacina, quando ela é disponibilizada no serviço público, a gente já está na vigência de um surto, né? Aí todo mundo vai tomar vacina, lembra? Só que muitas vezes você já está num período de incubação. Tomou a vacina, daí você vai ter a gripe. E você fala que foi pela vacina. Não, é impossível. Pela vacina da gripe, é impossível você ter gripe. Né? Não é vírus inteiro, ele é morto, não tem como ele se converter. Né? Ele é uma vacina segura em termos disso. Daí todo mundo fala, mas eu fiquei mal, tal. Não, concordo, é um efeito colateral possível da vacina. Eu tive febre, é um efeito colateral possível da vacina, mas é melhor do que você ter uma influenza e transmitir para o seu familiar imunossuprimido, não é? Sim. A melhor eficácia de vacina, ela tem que passar de 70%, tá? No imunossuprimido, muitas não atingem isso. Mas, de qualquer maneira, eu sempre falo que eu prefiro 60% do que zero. Sim. Ou, né? E múltiplas doses você vai melhorando. Em múltiplas doses você vai aumentando a eficácia do negócio. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que pensar. Tem umas perguntas aqui. Uma atendente perguntou, eu pegando Covid, eu já não estaria imunizada já? Então, a gente tem uma imunidade, mas não é uma imunidade duradoura. Tanto que a gente vê vários pacientes que tiveram várias vezes Covid. Eu tenho alguns amigos que tiveram 6 vezes Covid. Eu tive uma. Mas a imunidade não é duradoura, infelizmente. Infelizmente. Algumas doenças a imunidade é duradoura. Por exemplo, chegar para mim e falar, eu já tive sarampo. Eu tenho certeza que você nunca mais vai ter sarampo. Doença. Eu fiz a vacina, mas não fiz o reforço. Daí você pode ter a doença. Por quê? A imunogenicidade que a vacina leva é menor do que a doença leva. Então, isso é uma coisa que a gente também considera. Doença, sarampo, me levam a imunogenicidade permanente. É como catapora. Tive catapora. Nunca mais você vai ter catapora. Não tem como você ter catapora. Porque os seus anticorpos, eles têm uma memória fantástica. Se você tiver contato com o vírus da catapora, eles vão imediatamente resolver o assunto. Covid não é assim, infelizmente. Sem contar que eu tenho as mutações do vírus. Então, ele começa de um jeito, daqui a pouco ele muda um jeitinho, muda uma proteína aqui, muda um negócio ali, pronto, já mudou tudo. O teu sistema imunológico já olha e fala, nossa, quem é esse cara que não conheço? Né? Então, ele não reconhece e não consegue combater a doença. Outra pergunta, Amanda, pode fazer. Tem uma pergunta sobre uma paciente
de uma paciente que está em quimioterapia. Ela está perguntando se tem um dia ideal para tomar a vacina, tipo 3 dias antes, 10 dias antes, no intervalo. Então, é o que eu falei, o ideal é que ela tivesse começado 14 dias antes da quimioterapia. A vigência de quimioterapia, dependendo da quimioterapia, dependente do risco biológico que ela tem, epidemiológico, na verdade, a gente pode fazer determinadas vacinas, mas tem que considerar que essa vacina não vai ter tanta eficácia. Nenhuma de vírus vivo a gente pode fazer, e daí vai depender realmente da situação epidemiológica, mas normalmente a gente espera o esquema todo de quimioterapia ser resolvido para depois a gente lançar mão de vacinas. Tá? Algumas situações a gente faz, por exemplo, quando eu tenho um risco muito alto. Então, outro dia eu atendi um paciente que era um câncer de pulmão. Ele já estava tendo a 3ª pneumonia do ano. E estava em quimioterapia. Não, vamos fazer a vacina. Agora ele parou um pouquinho a quimioterapia. Uma semana depois, vamos fazer a vacina e vamos ver se a gente consegue bloquear um pouquinho mais essa situação. Então, a gente espera, pelo menos, né, um pouco a vigência disso. Mas eu sei que a resposta vacinal dele não é tão boa. Né? Oi, Lô. E a vacina de HPV? HPV é tranquilo. A recomendação Pode fazer em qualquer momento. Pode fazer. E a recomendação agora as mulheres adultas também, né? Sim. Até 46 anos. Por quê? Porque muitos cânceres de colo estão relacionados ao HPV. O que se considera hoje a vacinação, porque você não sabe da exposição a novos sorotipos, né, do vírus. Então, a gente faz a vacina sim, pode fazer. E consegue pelo SUS, você sabe? Consegue. Então, as mulheres até 46 anos podem Até 46 anos, exatamente. Até 46 já passei, anos. então. Eu também sou um pouquinho. Mas o quê? E uma pergunta sobre a vacina do herpes zoster. Até pouco tempo atrás, a gente só tinha um tipo que era do vírus vivo, né? Isso. Não, agora a gente tem uma proteção não tão boa, né? Exato. Ela era liberada para pessoas acima de 60 anos, a proteção não era tão boa, era bem reatogênica, ela era como se eu tivesse a vacina da catapora 14 vezes mais potente. Então, ela era uma vacina que a gente, nossa, para imunossuprimido, nem sonho, né? Nem pensar. Então, ela tinha bastante restrição de uso, era uma vacina que a gente se preocupava. Só que o herpes zoster é terrível, né? E muitas drogas imunossupressoras, quando vocês usam, elas dão um aumento de chance do paciente ter herpes zoster. Daí, o que a gente fazia? Não fazia nada, né? Torcia para não ter. Agora, a gente tem essa vacina, que é uma vacina recombinante, segura, posso fazer em pessoas acima de 18 anos, e não tem limite de idade, os 18 anos dos imunossuprimidos, né? Normalmente, ela está indicada na população geral acima de 50 anos, tá? E daí a gente pode fazer com tranquilidade. O nosso problema com o herpes zoster, nessa população acima de 50 anos, é porque ele leva muito a neurite, é aquela dor persistente pós o herpes zoster. As pessoas, às vezes, têm até casos descritos de suicídio por causa dessa dor. Ela é horrorosa e tem uma incidência muito maior. Já por que ela não é feita antes disso, né? É porque antes a gente não vê tanta neurite associada, a gente não vê tanta essa dor associada. Então, para a população geral, abaixo de 50 anos, ela não está indicada para essa questão, mas está indicada no imunossuprimido. E ela pode fazer, são 2 doses, você pode fazer em intervalo de 2 meses entre elas, você pode fazer com tranquilidade, com sossego. Mas sempre a gente fala, olha, por favor,
tentem fazer o esquema antes de uma imunossupressão severa ou depois, porque a resposta não é tão boa, né? Mas, pelo menos 15 dias antes, a primeira dose é interessante que se faça, porque ela realmente é bastante segura. O meu problema com essa vacina, o nosso problema, não é problema mas só um problema para o meu preço. É o preço, é bem caro. O preço é cruel, é pesado, mas assim, diante da doença, eu considero, eu tomei, ela dá efeito colateral local e ela dá sistêmico também. Tanto eu quanto o Munir tivemos febre. Teve febre, dor. Febre, dor no local da aplicação, é chata, é uma vacina chata. A meningocócica B também é uma vacina chata. Chata. Também dá efeito colateral. Tem alguns que dão mais, tem outros que dão menos, mas sobrevivemos, né? Então, bom. Amanda, pode falar aí, tá? Próximo. Eu acho que não achei mais pergunta aqui no chat, só comentários mesmo. Eu queria perguntar, assim, só para tirar todas as dúvidas, o intervalo entre uma dose de vacina contra a Covid e outra, 3 meses seria o intervalo? Pode ser menos? 4 meses, né, Amanda? 4 meses. 4 meses. É que depende, né, se é o esquema primário, mas agora, como a gente já está na 4ª, 5ª dose, eu acho que são 4 meses, né, entre a última dose e a próxima. Então, você não vai fazer antes do que isso, tá? Não dá. Quem fez com menos tempo tem que esperar pelo menos a 5ª dose, né? Acho que são 4 meses. Tem gente falando que vai tomar amanhã. Oba, que bom, que bom. Eu fico muito feliz, porque poxa, a gente foi tão bem na primeira dose, a gente foi tão bem na segunda dose. Era uma coisa assim que dava um prazer da gente ver adesão às pessoas. As pessoas estavam preocupadas com isso, estavam querendo se proteger. De repente, aquilo cai, tudo isso. Ai, meu Depois que Deus, caiu, depois vai? que ser tão grave, né? Acho que as pessoas acharam que não vale a pena, mas na verdade vale, porque os hospitais estão ficando cheios de novo, né? Você falou hoje que Claro. reabriu o UTI de Covid de novo. Exato. Olha, essa semana eu vou compartilhar com vocês, eu não sei quantas pessoas estão aí, 35. Eu vou compartilhar um pouco com vocês o desânimo, né? Eu não sei, tem gente do Rio, tem gente de São Paulo, tem gente de São Paulo mesmo. Mais de São Paulo. Essa semana a Secretaria de Saúde pediu para a gente no Mário Covas, é um hospital grande de Santo André, um hospital universitário importante, pediu 6 leitos de UTI para Covid e mais 10 leitos de enfermaria para Covid. A hora que eles pedem, dá um aperto no coração e você fala, meu Deus do céu, não é possível. Tudo de novo. É desanimador, porque a gente trabalhou tanto, então eu acho que assim, como uma mensagem, não vamos desanimar, porque eu já desanimei antes, agora a gente tem que animar de novo, né? Porque é o trabalho da gente, mas usem máscara, né? As pessoas deixaram de usar máscara, principalmente quando vocês vão no supermercado, todo mundo deixou de usar. Eu acho que é legal a gente voltar a esse hábito. É chato, patésimo, detesto, ninguém gosta, mas é importante, né? A gente sabe hoje que a transmissão do Covid é principalmente por gotícula, é respiratório. Então, a máscara, ela vai te proteger e vai proteger o outro. Então, a gente tem que ser inteligente, né? A gente tem que se gostar, a gente tem que se proteger. Usem as máscaras, principalmente quando vocês estão em lugares mais fechados, com mais gente. Vou no shopping? Vamos no shopping. E a máscara, né? Que droga, o batom vai borrar tudo de novo? Vai. Ou nem vai passar batom. Nem vai passar batom. Pior, eu sou uma pessoa que passo batom com máscara.
Eu sou vaidosa, eu bato com máscara. Máscara. Daí Tem fica uma tudo pergunta. borrado, mas tudo bem. O paciente falou que o marido teve herpes zoster antes de ter câncer, e perguntando a diferença de catapora para o herpes zoster. Então, é o mesmo vírus, tá? Então, só tem herpes zoster quem teve catapora na infância. O vírus da catapora, ele tem essa capacidade de ficar lá, a gente chama, é uma família que são os lentivírus, eles são lentinhos mesmo. Eles ficam lá abrigados em gânglios nervosos, e eles ficam lá, não acontece nada a vida toda. A grande maioria das vezes não acontece nada. Quando a gente vai ficando mais velho, a própria senescência, né, que a gente chama, então o envelhecimento, senescência é uma palavra bacana para a gente falar, quando a gente vai envelhecendo. Mas é envelhecimento mesmo. Envelhecimento mesmo, tudo vai envelhecendo, né? E o nosso sistema imunológico também. Então, ele não consegue, muitas vezes, bloquear a emergência desse vírus. Só que a manifestação do vírus ela é diferente da catapora. Ele vai ser de acordo com o gânglio que o vírus estava lá dormindo, estava lá na caverna dele hibernando. E daí ele acompanha. O mais comum é que quando a gente vê é o torácico, né? Mas, então, é nessa região aqui do tórax, são os mais comuns. Mas, teoricamente, a gente pode ter vários segmentos. Já vi facial, os faciais são bem ruins, mas é isso que acontece. Lógico que é o envelhecimento e também está associado a determinados tipos de câncer e a imunossupressão, claro, né? Mas é o mesmo vírus, ele só se manifesta de uma maneira diferente. Tudo bem? Estão livres? Então, calma aqui. Mais alguma pergunta, gente? Tem todo mundo elogiando aqui, que está excelente a sua exposição, sua didática, né? Eu tenho certeza que todo mundo aprendeu bastante, inclusive eu e a Amanda, né? Sim, muitas novidades. Que bom. E o CRI que você fala, eu queria que você explicasse melhor onde fica, o que é. Sim. Então, o CRI são Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais. São como se fossem postos de saúde sempre ligados a hospitais, tá? A grande maioria dos CRIs está alojado dentro de hospitais e eles estão preparados para atender as populações especiais, com imunobiológicos e com vacinas que a gente não tem normalmente na rede pública, tá? Então, os CRIs, eles estão voltados para essa população e estão voltados também para os viajantes. Então, locais que têm CRI, CR e E, tá? Hospital Mário Covas é um CRI. Tem ali, a hora que quiser, como é que eu chego? Só ir até lá e se identificar, levar um receituário falando, olha, eu tenho indicação dessa vacina, para lá. Hospital das Clínicas de São Paulo tem o centro de imunização especial. E daí, em cada município, vai ter que ver aonde tem os mais próximos, tá? Mas são centros que estão habilitados a atender essa população. E também eles prestam esse serviço, que é a medicina do viajante, que também é bem legal. Por exemplo, o paciente é imunossuprimido, mas eu vou viajar, eu quero ir para o Mato Grosso. Que vacina que eu posso tomar? Eles vão te indicar e vão te orientar nessas vacinas, e também para todos, né? Para qualquer um que vá fazer uma viagem, mesmo que internacional, você pode fazer uma consulta no CRI, sempre tem médicos disponíveis para te atender lá, tá? E é um serviço do Estado, é um serviço público inteirinho gratuito, tá bom? Tem uma pergunta
uma última pergunta, que a gente está no horário, né? Mas uma paciente está perguntando, ela faz hormonioterapia de câncer de mama, então, quer dizer, está relativamente bem. E ela disse, será que ela pode esperar a vacina bivalente chegar? Ou ela já deve tomar a 5ª dose agora? Olha, depende do grau de exposição dela, né? Então, eu faria agora e faria em janeiro, se chegar em janeiro, a gente não sabe se vai chegar em janeiro. Eu faria a 5ª dose agora e faria quando chegar a vacina bivalente, né, que a gente chama. Eu não ia esperar, não. Eu não vou esperar, não vou esperar. Essas 2 próximas semanas, a gente está vendo um aumento no número de casos, é o que eu falei, graças a Deus, a gente está vendo a maioria dos casos leves, poucos casos internados, mas a gente tem caso internado. Não é assim, é todo leve, não, eu tenho caso internado. Eu faria as 2, né? Não vou esperar, não esperaria, não. Se eu pudesse fazer uma 5ª dose agora, eu faria. Faria com maior tranquilidade. Ainda mais esse surto que a gente está agora, né? Nossa Senhora. Tá bom. Tá bom. Agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, foi ótimo. Quem sabe a gente arrumou outra palestra para você fazer, que você arrasa. Imagina, que é isso, Aline. Agradecer a presença de todos aqui, os parabéns que a gente recebeu pelo projeto, os parabéns pela aula. E qualquer dúvida, eu e a Amanda estamos disponíveis, os pacientes podem nos procurar. Se a gente não souber, a gente pergunta a doutora Heloísa e responde para vocês. Tá ótimo. Muito obrigada, doutora Heloísa. Obrigada a participação de todos. Foi excelente a aula. Cheia de elogios. E bom, olha, obrigada pela oportunidade. É muito gostoso, foi muito gostoso me sentir em casa. E espero ter contribuído aí com o grupo. Tá bom? Parabéns pelo projeto, meninas. Obrigada. Beijo grande. Boa noite, até a próxima. Boa noite.